Oi, gente! Olha eu aqui outra vez. Estou muito, muito, muito feliz. O pessoal tem me dado um feedback muito legal. Estou adorando fazer e o objetivo é esse, é fazer um pouco de terapia com essa doideira de mundo, falando aqui e tomara que faça sentido para quem estiver escutando. E esse podcast chama Sobrevivendo ao Fim do Mundo. Meu nome é Daniela Campos, tenho 48 anos, sou uma mulher branca de cabelos ondulados, castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, estou com um batom vermelho e uma blusa azul meio florida, de esmaltes novos. Esse é um retrô colorama, um azul meio cinzentado. Estava nas minhas queridas manicures da Aquamarine, aqui de Frutal, Minas Gerais, onde eu resido. Mandar um beijo imenso para a Cíntia, amo ela, minha manicure lindeza, e que tem 2 filhotes lindos. E hoje ela que me atendeu, fazia tempo que eu não via ela, e contei no podcast, falei que eu estou adorando gravar. E para o dia de hoje, como eu falei, né, a ideia é a gente alternar entre episódios solo e episódios com convidados, em torno desse tema, sobrevivendo ao fim do mundo. E aí, meu maridão, Edmilson, sou casada, acabei não falando nem no primeiro episódio, eu acho que nem na minha entrevista com a Aline Scofield, quem não ouviu é o segundo episódio, vai lá. Gente, curte aí, põe sininho, faz comentários, manda para quem vocês acham que de repente precisa ouvir o que a gente está falando naquele episódio, e ajuda aí a divulgar. Estou muito, muito, muito feliz com os retornos que eu estou tendo. Mas meu maridão, que é um dos meus principais ouvintes, os primeiros que escuta, é, ele fez um comentário lá para falar um pouco mais, porque que eu acho que a gente está à beira do caos climático, né? É, e o que para mim ressoa muito nesse sentido é o que eu falei um pouco no primeiro episódio, né? Eu com 48 anos, ali na década de 90, eu estava no ensino médio, né? Que na época a gente chamava de colegial. Eu morava no Mato Grosso, e daí me mudei, voltei para Ribeirão Preto. Mato Grosso, Nova Chavantina é um capítulo à parte na minha vida, região do Rio Araguaia, o rio que passa em Nova Chavantina chama Rio das Mortes. A comunidade indígena ali da região são os Chavantes, e um beijo, meus amigos aí de Chavantina que estão ouvindo, é um lugar em que eu me sinto muito em casa, isso uma outra hora eu conto, mas enfim, eu, no Mato Grosso, participei da fundação do Grêmio, quando eu estava na quinta série, e aí volto para Ribeirão Preto para fazer o ensino médio, e nós estamos ali na efervescência da Eco 92, então esse é um marco importante para mim, porque que eu entendo que hoje a gente está vivendo esse momento de crise climática à beira de um caos climático, e como isso ressoa em mim num sentido muito de frustração, porque na década de 90 é como se a gente estivesse fazendo planejamento para mudar esse cenário, né? Já tinha ocorrido lá na década de 70 Estocolmo, no entanto, em 1989 o Muro de Berlim cai, e essa questão ambiental, ela passa a permear muito as discussões, né? E a própria questão da globalização, né? Eu lembro que eu estava ali fazendo colegial para prestar vestibular, como já falei, passei na Faculdade de Direito na Unesp em Franca, e esse tema da globalização já permeava as redações, aula de geopolítica. Eu tive aula com, hoje ele é comentarista da Globo News, tem um nome diferente, Demóstenes, acho. Então, o tema da globalização e do desenvolvimento tecnológico era, e essa ideia do multilateralismo, de fortalecimento dos órgãos multilaterais da ONU,
E aí você tem em 97 o anúncio do Protocolo de Quioto, né? O Protocolo de Quioto estabeleceu metas de redução para países desenvolvidos com o objetivo de combater o aquecimento global. Estabeleceu mecanismos para auxiliar na implementação das metas, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era o MDL. E todos esses acontecimentos globais me influenciaram numa fase de adolescência, indo para maioridade, né, que é quando eu entro na faculdade, que tem um papel importante até nesse sentido de eu quero auxiliar na transformação desse mundo, nós vamos construir sociedades sustentáveis. Até no primeiro episódio eu errei, estava tão nervosa que em vez de falar cidades, desenvolvimento sustentável, cidade sustentável, falei saudável. Não, né? Era todo esse tema em torno da, da construção desse planeta que seria capaz, dentro de um sistema capitalista, mas com uma visão de desenvolvimento sustentável. E eu me formo em 1998 em Direito, e aí eu volto para a cidade de Ribeirão Preto e passo a integrar a ONG Viva a Cidade, que eu esqueci de falar o nome no primeiro episódio. E a ONG Viva a Cidade, ela era formada muito em torno dessa ideia do desenvolvimento urbano. Então, eu passo a ter contato com muitas ideias dos urbanistas, dos pensadores da cidade. E aí, eu ali na visão do direito, vou ser super influenciada pelo Estatuto da Cidade, que é de 2001, se não me falha a memória, e que estabelecia a meta para as cidades terem os planos diretores e um cabide de legislações visando um desenvolvimento urbano sustentável. Somado a isso, Ribeirão Preto é uma região de recarga do aquífero Guarani, então nós discutíamos muito todos esses temas ambientais em diversos locos, desde conselhos municipais, passando por espaços dentro do Ministério Público de São Paulo, lá via Promotoria do Meio Ambiente, doutor Marcelo Pedroso Goulart. Existiam muitos movimentos ambientalistas de rua, de fazer passeata, de movimento por plantio de árvore. A ONG Pau Brasil era uma ONG já de muitos anos em Ribeirão Preto, que tinha muito slogan contra a queimada da palha da cana-de-açúcar. Todo um trabalho realizado com o MST no desenvolvimento de uma agricultura orgânica e de um pensamento de movimento social, de reforma agrária na Fazenda da Barra, em Ribeirão Preto. Então, eu passo a ter todas essas influências muito cotidianas. E 2025 era uma data que se colocava muito na prospecção, porque seria 30 anos depois de uma convenção de Berlim. Então, em 2025, um quarto da população mundial não vai ter acesso à água potável. E já se discutia muito a questão do aquecimento global, principalmente em virtude do excesso na industrialização e na poluição ambiental. Então, por isso, nós teríamos que achar esse modelo de desenvolvimento sustentável. E tudo isso eu fui vendo acontecer, e de repente a gente chega em 2025, e a minha perspectiva é que foram tantos retrocessos que, além da gente não ter conseguido concretizar os avanços de todas aquelas conferências, de todas aquelas discussões que nós fizemos, principalmente no início do século XXI, nós não concretizamos e regredimos. O retrocesso é gritante, hoje coroado pela quase lei que simplesmente libera o licenciamento ambiental, ele praticamente não vai ser mais nem obrigatório. E eu escutei uma comparação que eu achei genial e muito didática, que equivale a gente dizer para qualquer empreendimento poluidor
que seria como um motorista, não, você está declarando que você sabe dirigir, eu vou acreditar que você sabe, e depois, se você praticar um homicídio na direção do veículo automotor, aí eu vou te responsabilizar por essas mortes. Então, eu não vou exigir essa licença para dirigir, como hoje é exigida pela obrigatoriedade da CNH. E, então, que é assim o que... E o mais revoltante, né? Nós estamos falando em retomar a exploração petrolífera, não só no Brasil, com a questão da foz do Amazonas, que é surreal essa perspectiva, e isso está em discussão depois da falência do modelo de Monte Belo, né, da hidrelétrica de Monte Belo. Tem podcasts ótimos falando sobre esse assunto. Eu acabei não separando para pôr aqui, mas de repente uma hora a gente faz uma reflexão mais profunda até sobre Belo Monte e vários podcasts que eu tenho utilizado para me atualizar com qualidade na questão ambiental, como é o caso do Bom Dia Fim do Mundo, que até inspira o nome do meu podcast, Sobrevivendo ao Fim do Mundo. E mas é isso, Belo Monte foi um fracasso, não gera a energia que precisa, teve impactos que falaram que não ia ter, e o principal, não ter o resultado, não entrega o resultado que falou. Então, estão querendo explorar um petróleo que pode não entregar nenhum resultado numa região ambientalmente extremamente sensível, que é a Foz do Amazônia. Mas não é só, né? O próprio Trump estimulando a indústria petrolífera a explorar cada vez mais, e crescendo essa perspectiva aceleracionista, inclusive em setores que se identificam como de esquerda, de melhor deixar acabar mesmo, e aí a gente vê o que vai surgir. Ok, e aí é isso. Como que a gente sobrevive nisso, né? Um pouquinho mais da minha percepção do porquê que a gente está numa crise climática e o caos climático é iminente, foi o relatório Estado do Clima Global 2024, que foi divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que é uma agência especializada da ONU, e que revela que 2024 foi o ano mais quente já registrado, com uma temperatura média global de 1,55 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. O relatório também destaca que 2024 foi provavelmente o primeiro ano a ficar mais de 1,5 graus Celsius acima da temperatura na era pré-industrial, um marco significativo nas mudanças climáticas. Por isso que a minha percepção pelos resultados, pesquisas e estudos feitos pela ciência, que é uma questão de quando e não de si mais. Nós poderíamos até entrar aqui em questões conspiracionistas e que essa ideia do desastre climático e a própria ONU e tudo isso é uma grande conspiração da esquerda, mas, assim, quem acredita nisso realmente está tão distante das minhas premissas que eu tenho dificuldade de dialogar. E, então, e também o podcast é meu, eu vou falar o que eu penso, que eu quero. E, então, é isso, assim, né? Por todas essas questões, eu entendo que a gente está sobrevivendo ao fim do mundo. Sem deixar de puxar um fio do que a Aline Schofield, a psicóloga, enfatizou, né? Esse mundo, ele não está bom para a maioria dos seres humanos também, não é só para a natureza que ele não está bom. Então, nós temos que acabar com esse mundo mesmo para que surja esse mundo que é mais equilibrado, que tem uma perspectiva de integração entre sociedade humana e todas as outras espécies vivas, de que não há necessidade dessa produtividade enlouquecedora eterna, e porque não tem planeta para produzir o que o americano médio gasta, consome, não existe água, não existe para produzir, né? Eu fui sábado no João Rock, que é um festival que acontece em Ribeirão Preto. Eu ia desde jovenzinha
Foi muito divertido, eu ainda tenho energia, sou uma adolescente num corpinho de quase 50 anos. E aí eu tava vendo no Instagram, eu acabei não ficando pro show do Plant Ramp, que foi o último, eu vi só o do Seu Jorge, e aí já me encaminhei para minha casa, mas gostei de ir, e sou do rock and roll, e vou ano que vem de novo. Mas daí numa das entrevistas, das repercussões no Instagram, eu vi o Planet Hemp dando entrevista e dizendo, e acho que foi o próprio D2 que falou, cara, a gente está diante dos mesmos problemas de 1992, né? E aí é isso, né? Dá uma preguiça, é cansativo. Mas é o que está se apresentando para a gente, e até nisso estou aqui porque as reflexões e a disputa da narrativa e tudo isso importam. E aí, indo já, né, para o próximo aqui, eu queria falar de um instrumento, né, que eu tenho usado para sobreviver ao fim do mundo. E é muito interessante esse tema que eu acabei selecionando para ser o primeiro, né, que apesar de ser o terceiro episódio, no primeiro eu só falei o porquê gravar o podcast, etc. E E o que eu escolhi para compartilhar com vocês, que assim, é isso, de tudo que eu aprendi nesses 48 anos de vida e que hoje eu quero compartilhar com vocês, que é o mais importante, é respirar. Respirar. Daniela, mas que coisa mais idiota. Eu respiro automaticamente. E esse é o problema. Se nós não tivermos uma consciência na respiração, nós perdemos um instrumento de regulação emocional valiosíssimo, que é a respiração. E o que eu percebi é que eu tinha uma respiração extremamente automatizada, e por uma série de fatores, essa automação da respiração leva ela a ser uma respiração superior, então eu só usava a parte de cima do pulmão, e curta. Então, ok, é isso. Eu respiro automaticamente para sobreviver. Isso meu corpo faz sem qualquer consciência. Mas a partir do momento que eu tomo consciência e eu faço uma respiração profunda e assumo esse ato de respirar de maneira consciente, é que eu consigo produzir no meu cérebro um equilíbrio emocional para lidar com tudo que acontece na minha vida de uma forma menos estressante. Acho que essa é uma ótima definição. Então, desde quando alguém me fecha no trânsito, antigamente, e isso acho que antigamente até uns 5 anos atrás, ou até menos, talvez uns 3 anos, eu era, quem nunca assistiu, entra no YouTube e procura aí Senhor Volante, Senhor Andante. É um desenho do Pateta que é fenomenal. O Pateta é o Duff, é o Pateta, aquele ser tranquilo. E o Pateta é o senhor andante. Quando ele entra no carro, ele senta no volante, ele vira o senhor volante. Aí ele vira tipo um ser demoníaco, assim, com os olhos regalados, e ele quer atropelar as pessoas. Não que eu fosse um senhor volante querendo atropelar as pessoas, mas tudo que acontece no trânsito, e eu dirijo muito, e gosto muito de dirigir, mas tudo que acontece no trânsito me irritava absurdamente. Então, hoje, com uma série de passos que eu vou aqui comentar com vocês, quando alguém me fecha no trânsito, ao invés de eu xingar ou buzinar ou vir aquela onda de estresse no meu corpo, que é a parte do meu cérebro primitiva, reptiliana, querendo reagir e mandar todo mundo para aquele lugar, eu faço a respiração consciente. Você pode tanto começar inspirando profundamente, que para mim fica mais fácil, como expirando para sair aquele resto de oxigênio e aí você conseguir já colocar uma quantidade maior de ar. Mas, num primeiro momento rápido, o que eu faço é, eu já inspiro um pouco, que o pulmão ainda vai estar
menor, mas daí eu para já sair o estresse ali, e aí eu já ter mais espaço, respirar mais, expirar também. Na terceira vez, você já tem uma amplitude do seu pulmão impressionante, e o seu cérebro já regulou. O seu córtex já começou a funcionar, e ali você consegue, inclusive, ligar uma série de outros exercícios que existem, ou então você já se acalmou o suficiente para saber assim, eu gritar, eu xingar, ou pode ter uma consequência muito grave, porque infelizmente hoje as pessoas no trânsito descem, tiram um revólver e atiram no motorista do outro carro, ou se não tiver esse nível de sofrimento, eu vou só descarregar uma quantidade de hormônios de estresse no meu corpo que só vai fazer mal a mim mesma. Então, essa é uma situação que eu coloquei para vocês de usar a respiração como forma de equilíbrio emocional para sobreviver no fim do mundo. E você pode aplicar isso nas mais diversas situações. A primeira vez que, assim, vamos primeiro um pouco uma outra premissa antes de eu chegar aí. Como eu falei, eu faço terapia com a Aline Scofield há 10 anos, ela é da Gestalt, e ela usa uma série de técnicas, e indica para profissionais também em técnicas que ela, porventura, não tenha feito formação. Dentro dessas técnicas, eu fiz uma que chama respiração holotrópica. Não façam em casa, tem uns vídeos doidos de YouTube para dar orientação, isso é uma loucura. A ideia é que a gente faça isso com um profissional habilitado, é todo um nível, até onde eu entendi, é psicólogo, faz toda uma especialização, etc. Eu fiz com dois, com um primeiro e depois um workshop com dois, mas a primeira vez que eu fiz foi no consultório de um psicólogo, então extremamente amparada, mas é uma técnica criada por um escandinavo, acho que é Bon, um nome curtinho, meio estranho, não me lembro agora, em que ele começa as pesquisas com a premissa de que essa terapia falada fica muito no racional, no consciente, então que ela tem limitações, que ele queria utilizar substâncias para a pessoa sair do racional e ir para o físico, para o corpo e mais para a experiência, e ele começa até com drogas, com acho que LSD, mas daí ele quer substâncias endógenas, que o próprio corpo fabrica, e ele vai beber na medicina oriental, e ele desenvolve essa técnica de respiração holotrópica, que é com a parte superior do pulmão e com sons e orientações do profissional técnico habilitado para, e podem acontecer das mais diversas possibilidades. Desde você ter lembranças de memórias, de situações que você tinha esquecido, passando por sensações físicas de um lado só do corpo, no corpo inteiro, formigamento, muitas sensações. Pode dormir, e aí parece que dá um Ctrl-Alt-Del, assim, mas você pode ficar consciente o processo inteiro e essas experiências variarem, até porque vai tendo um direcionamento do profissional, e isso vai. Depois você pega todo esse resultado e vai para a falada e vai trabalhando tudo isso. Para mim foi uma técnica fenomenal. Eu fiz algumas sessões, não vou lembrar o ano certinho que eu fiz a primeira, mas ali o que eu quis contar dessa técnica primeira, que foi a primeira vez que eu escutei essa questão do respirar. E numa das vezes, como foi num workshop, também tinha um pouco de meditação. Então, tinha também essa coisa da respiração. Até então, para mim, eu pensava igual alguém pode ter aí pensado, e eu já respirei, respiro automático, que assunto idiota. Então, respirar é extremamente importante para a regulação emocional. E aí, sim, em 2019, eu tive a oportunidade
de custear um curso nos Estados Unidos, na Eastern Mennonite University, que é uma universidade perto de Boston, desculpa, perto de Washington, e numa cidadezinha chamada Harrisonburg, coisa mais delícia. Então foram vários profissionais do sistema de justiça do Brasil para essa universidade, e nós fizemos dois cursos de duas técnicas de justiça restaurativa. Uma delas chama STAR, que é Estratégias para a Superação do Trauma. E no STAR se trabalhou muito a questão da meditação, e entregou um exercício que utiliza os 5 dedos da mão, e que você pega um desses dedos, cada um desses dedos, cada dedo, né, remete a um sentimento mais básico, assim, e você respira. Então, por exemplo, não há dúvidas de que eu sou extremamente intempestiva, muito raivosa, e o dedo que trabalha a emoção da raiva é o dedo do meio. Então, se eu estou numa determinada situação em que eu fico com muita raiva, ao invés de eu deixar o meu corpo reagir, eu pego, e não importa a mão, ou essa mão, ou a outra mão, fecho com a mão inteira a outra e respiro. Não tem um número certo de vezes. Normalmente, para mim, 3 vezes já faz um milagre, assim. Eu já usei em diversas situações. Depois eu vou deixar para vocês aqui o PDF dos sentimentos de cada dedo, mas do que eu me recordo, a raiva é o dedo do meio, o dedo anelar é a ansiedade. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai dar uma aula, você vai gravar um podcast, está nervosa, mesma coisa, e respira. E o que é interessante dessa técnica, e que eles identificaram lá como primeiros socorros emocionais, é que ela não é a única dessa metodologia STAR, mas ela é uma que você consegue fazer sem ninguém perceber. Então, por exemplo, é isso, você está para dar uma palestra, está super ansiosa, você quer organizar suas ideias, dedo anelar, fecha, sentadinho na poltrona e respira. Simplesmente isso. É simples assim. E eu não quero ultrapassar muito o que eu combinei de tempo nos episódios solo. Eu tinha até colocado algumas outras coisas aqui no roteiro, mas eu vou manter esse compromisso. E vou para o que eu estou querendo deixar, como eu fiz até na entrevista, sempre uma dica final. Pode ser de podcast, livro, filme, o que for. Eu separei dessa semana um dos podcasts que eu mais escuto, eu até sou uma das aliadas do Pública, é o Pública. Pauta Pública é assim, sexta de manhã já fica entre o Foro de Teresina e o Pauta Pública. É, e, e esse agora, do dia 13 de junho de 2025, depois eu vou deixar o link lá na descrição do episódio, foi com o seguinte tema: quem decide o que é real? Com Ergon Kugler. Ele é pesquisador sobre políticas públicas, desinformação, conspiracionismos, IA e Big Techs. Eu amei do início ao fim. É coisa de 1 horinha. Fantástico, assim, aprendi horrores e todo esse dilema em torno desses temas, o cara aborda de um jeito fenomenal, tem uma técnica fantástica, então fica aí a indicação do Pauta Pública do dia 13 de junho de 2025, quem decide o que é real. E também eu queria deixar, e vou deixar o link aí do Instagram do Bruno Torturra. O Bruno é um cara, assim, uma hora eu quero contar toda a minha história. Eu não conheço pessoalmente, obviamente, que eu não sou ninguém, né? Mas a primeira vez que eu vi ele foi num boletim do fim do mundo, no meio da pandemia, eu estava enlouquecida, ele me ajudou horrores no período da pandemia com o boletim.
Depois eu amava o Greg News, e aí soube que ele era o trio, e hoje eu sou ouvinte, assim, cativa do Calma Urgente e do Clube do Livro do Calma Urgente. Fiquei até na dúvida se eu ia falar de respirar, porque nós estamos lendo Rapcracia. Mas, enfim, resolvi que ia falar isso, vai ficar para um outro podcast. E ele lançou uma campanha em prol do financiamento para custeio do tratamento de saúde da mãe dele. Eu vou colocar o link do Instagram, que lá tem todas as diretrizes para quem quiser aderir, porque ele teve uma ideia genial. Ele vai fazer um ciclo de conversas sobre consciência humana em tempos de automação cognitiva, o cérebro diante da máquina. E o primeiro convidado desse ciclo não é nada mais, nada menos do que Siddhartha Ribeiro, que é outro gênio, né? Que eu admiro, assim, horrores. Falei que o sonho da minha vida seria entrevistar os três, ou um dos três do Calma Urgente, e não falei do Siddhartha Ribeiro, porque daí ele eu acho ainda mais difícil, mas enfim, não sei o que é mais difícil, mas quem sabe uma hora nosso alcance chega a ponto de eu conseguir trazer os ídolos. Mas continuaremos com a equipe de apoio, e semana que vem eu tenho uma novidade. Eu faço aula de canto como forma de autocuidado. E aí eu convidei a minha professora de música. Então, semana que vem voltamos. Gente, muito obrigado. Quem chegou até aqui, eu estou muito feliz com os retornos que eu estou tendo. E quem chegou até aqui é porque fez sentido. Então, põe aí, quem escutou pelo Spotify, põe 5 estrelas. Quem escutou pelo YouTube, põe o joinha. Ativa sininhos, manda para quem vocês acham que de repente precisa ouvir, que precisa respirar. E um beijo no coração de cada um, de cada uma que ficou com a gente até aqui. E com a gente não, aqui no caso hoje, comigo mesma. E muito obrigada, até semana que vem.